a mais um episódio do 10 é Faixa. Eu sou a Ellen, estudante de jornalismo, e estou aqui com Santos Massinha, mas então, para nós ele é o Luiz, e o Heitor, narrador da Cazé TV, mas que também narra a Copa Roblox. Boa noite aí pra todo mundo. Aqui é o Santos Massinho e o meu amigo Heitor, meu melhor amigo atualmente, eu diria. Eu conheci ele há uns 2 anos. Mentiroso. Justamente pela Copa Roblox, ele pediu pra narrar, ele viu no TikTok, pediu pra narrar. Eu topei na hora, porque essa voz toda veludada, eu falei, não, esse cara vai fazer sucesso. E fez, né? Deu certo. Acabou sendo um projeto bem legal, né? Luiz, Ellen, prazer falar com vocês e realmente, cara, prazer também, assim, narrar um campeonato, né, desse nível que chegou e explodiu dessa forma, ganhou uma repercussão muito grande, não só nacional como internacional também, e muito feliz pelo que um jogo simples, que parece bobo, pôde projetar também na minha carreira e na dele também. A pergunta que não quer calar é como essa ideia surgiu, tipo, de onde ela surgiu? Não é todo dia que você fala, vou pegar o Roblox e vou transformar num jogo de futebol. Não, foi muito original, foi muito, específico, né? Tem muita gente que acha que eu criei o futebol no Roblox. Não é uma coisa que eu criei, ela já existia há muito tempo, inclusive. Tem comunidade lá que tá desde 2015, faz 10 anos. É um negócio bem... Claro que foi evoluindo, porque o próprio Roblox também... A gameplay, né, o script do jogo foi atualizando, mas é uma coisa que existe há muito tempo, e eu fui a primeira pessoa que viu e enxergou de uma forma diferente, porque as pessoas iam lá e jogavam. Eu quis fazer uma coisa que se transformasse em conteúdo. Eu fiz lives e eu pesquisei, tinha até alguns conteúdos, só que eram muito mal feitos, né? Eu fui a primeira pessoa que chegou e não, vou fazer uma coisa parecendo uma transmissão de TV. Eu perguntei para um amigo meu que já manjava, né? Tem como eu fazer? É um template liberado? Porque o Roblox, ele não é um jogo, né? Ele é mais um YouTube de jogos. Imagina assim, quando você assiste um vídeo do Felipe Neto ou do MrBeast, não foi o YouTube que foi lá e fez o vídeo. Foi o criador, que era um espectador, foi lá, criou uma conta e começou a postar vídeos. O Roblox é a mesma coisa, é uma plataforma, os próprios jogadores vão lá e criam os jogos. E existia já o template pronto para futebol, eu criei e fiz as transmissões sobre isso. Aí a primeira live que eu fiz foi um Flamengo e Vasco. Foi alguns meses antes de eu conhecer o Heitor, só que eu vi muito potencial na questão de ser um clássico, assim. Eu falei, não, sim, eu vou botar os bonequinhos com a roupa do Flamengo e os outros com a roupa do Vasco. Foi uma bagunça, mas como você fez engraçado. Isso? É porque no próprio jogo eu consigo criar o script, né? Era só eu trocar o template que já existia e eu ia atualizando e, usando os comandos do jogo. O Roblox ele é bom por causa disso. É tudo customizável. Eu posso fazer qualquer coisa. E eu não preciso seguir na linha do futebol. No meio do jogo pode aparecer um dragão no meio do campo ali, ou uma moto. Pode fazer o que quiser. Eu vi um trailer até que aparece um gigante. Sim. É exatamente isso, a loucura é essa, e dá pra fazer de tudo, infinitas possibilidades. E isso que fez o pessoal se apaixonar pelo assunto, porque os clipes que mais viralizavam eram dessas loucuras, que sumiam um pouco do futebol. Eu lembro um que as pessoas falam até hoje que tava no hype a questão da Barbie, o filme da Barbie e do Oppenheimer. E a gente botou os dois personagens no meio do campo, do nada, pra brigar no meio do jogo. E é legal por causa disso. Aí foi crescendo, eu comecei antes era só jogos, né? Eu fazia um jogo, vai ser um Flamengo e Vasco, vai ser um Santos e Corinthians. Aí eu comecei a fazer campeonatos mesmo. Sim, eu via Libertadores. E o pessoal começava a entrar e era um pessoal bem competitivo, eu colocava eles em vários times, assim, aí, parecia uma escolinha, assim, vários times, e o pessoal ficava muito unido, assim, era muita competitividade envolvida. Aí foi crescendo, aí eu fiz uma Copa do Nordeste, que viralizou, aí eu fiz uma Copa do Brasil, que chegou a ter muitos clipes que passaram no canal Desimpedidos. Aí nisso, eu comecei a agência dos Desimpedidos começou a agenciar meu canal também. E a gente começou a fazer vários collabs juntos. Nisso que o Heitor chegou. O seu dono é o Kaká? É. O Kaká é dono do meu canal. Não, porque eu descobri há pouco tempo que ele era o dono dos Desimpedidos. Muita gente descobriu. A NWB, que é a agência dos Impedidos, praticamente o Desimpedidos é NWB, né? Porque é o maior canal da agência. Deve ter sido muito engraçado chegar pra sua mãe e falar assim, mãe, sabe o Kaká? Então,
Eu acho que pra ela, hoje cai a ficha porque ela é muito presente. Eu explico tudo que rola e ela sabe tudo, assim, tipo, mesmo eu tendo que explicar bem detalhadinho pra ela entender, ela sabe tudo que tá rolando. Já pro meu pai, ele não entende nada. E pra sua avó também, ela não vai entender. Pra minha avó também não. Na cabeça deles, eu fico lá jogando videogame e ganho dinheiro. E é isso. Graças a Deus. Não, mas assim, eu conheci você antes até, eu acho. É que, tipo antes assim, da Copa, eu você já tinha um Twitter. Eu comecei a viralizar bastante no TikTok. Há muito tempo atrás eu criei um perfil lá sobre o Santos, porque... Você é Santos? Não, eu era santista, mas eu era muito desligado de futebol. Eu não tava nem aí porque tava rolando. Só que aí teve aquela final da Libertadores em 2021. Sim. E tipo assim, eu tava zero ligado em futebol. Aí quando eu fui ver onde meu time tava, ele tava na final da Libertadores. Tá certo que perdeu, né? Mas assim, eu comecei a acompanhar mais. Aí nisso eu comecei quando eu era mais moleque, bem novinho, eu queria muito ter algum jeito de postar as coisas de futebol, porque na época eu gostava muito de futebol. Só que não tinha essa facilidade que tem hoje de TikTok. Eu criei um perfil no TikTok, comecei a postar um monte de vídeo do Santos, aí eu comecei a reagir a jogo e começou a viralizar. Por algum motivo as pessoas gostavam muito de ver eu assistindo o jogo. Você sofrendo. Os vídeos que mais viralizavam que o Santos perdia, tomava um pau e pegava muita view. A internet ama isso. A maravilhoso. tristeza ali Não, eu lembro que aqui na faixa, é porque eu faço conteúdo pro Barcelona. Quando o Barcelona perdeu pra Inter de Milão, eles tiveram a ideia de falar assim, gente, e se a gente entrar lá no quarto que a Ellen tá e começar a gravar ela em plena palestra? Eles tiveram essa ideia, assim. E eu tava lá, tipo, postando as coisas, gravando o conteúdo, porque perdeu, filho, continua tendo que gravar conteúdo, postar as coisas. E aí tava lá gravando e eles falaram assim, eles tentaram invadir mesmo. E aí depois o Gontijo falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, deixa pra lá, deixa essa ideia pra lá. Eles falaram assim, nossa, mas vai viralizar tanto. Nossa. a cara de triste dela, né? O sofrimento ali. A parte ruim do futebol é isso, né? É quando seu time perde. Aí o pessoal não perdoa. Não perdoa, né? Mas depois E o dinheiro assim, cai na nossa conta, então. Nosso trabalho não tem que fazer. Eu já tive situações assim de narrar jogos do meu time que... Qual é o seu time? É segredo, ele é narrador, não pode falar. Abraço aí pra galera aí que já sabe, mas... É verdade, você não pode falar. Assim, tem gente que Aqui sabe... é igual Chá Revelação. Ser jornalista é maravilhoso, você não pode falar o seu time. É verdade. Então, eu tenho muito esse bloqueio ainda porque muita gente confunde as coisas, né? Sim. Tem muita gente que não consegue diferenciar torcida pra trabalho. E, Sim. assim, claro, eu sou muito profissional quando eu tô no ar, eu tento ao máximo não mostrar que eu estou torcendo, que sim, estou trabalhando, mas ainda assim há pessoas que, vamos supor, eu torço pro Corinthians. Tem gente que acha que eu tô narrando o jogo do Palmeiras e que eu sou palmeirense, entende? Tipo assim, o Heitor, ele torce pra um time, e tem time que ele odeia por torcer pra esse time, é rival. Mas já aconteceu dele narrar um jogo desse rival, até no meu canal, e narrar com todo o fervor, assim, a galera realmente achando que ele torce pra esse time que ele odeia. Sim. Aí, quando dá o intervalo, ele, porra, tô maluco, esse time tá ganhando. Acontece, cara, são coisas da profissão. Eu nunca vou desrespeitar, assim, odiar é uma coisa da torcida, mas eu nunca vou desrespeitar a instituição. Tem que dividir trabalho da... Exatamente, eu acho que eu nunca vou chegar e ser hipócrita ao ponto de chegar e querer... Porque isso me descredibiliza também, né? Me tira todo o crédito também. Sim. E assim, eu acho que tem que torcer pra um time, porque jornalistas, às vezes, que não tem nenhum time, afeta um pouco, porque perde um pouco aquele amor. Perde. Eu sinto muito isso. Eu vou falar uma coisa aqui que agora, nossa, vão cair o pau. Eu não tenho time aqui no Brasil. Não consigo ter. Imagino. Nunca consegui ter. E é porque minha família não gostava de futebol. Tá aí. A maioria das pessoas que não tem time é por causa da família. Sim, então, tipo assim, eu nunca tive uma pessoa pra me levar no estádio, pra me mostrar jogo. Eu fui gostar de futebol quando teve a Copa e eu vi o Messi jogar. De 2014. Sim, aqui no Brasil. Então, assim, se fosse também lá no fim do mundo, eu Você não ia ver. chegou aí no estádio? Não cheguei no estádio. Minha família não foi em um jogo, pra você ter uma noção. E teve vários jogos aqui no Rio. Sim. Fora também que o preço dos ingressos... O preço dos ingressos era absurdo. Mas, tipo assim, tinham outros jogos que eram muito baratos e minha família simplesmente não foi. Todo mundo que eu conheço foi. Mas eles realmente não se importavam com o esporte e tudo mais, então eu passei a gostar de futebol quando eu vi o Messi jogando pela primeira vez. E foi exatamente o jogo que ele perde a Copa. Nossa. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso ver esse cara jogando de novo. E eu me encantei por futebol. Então, é muito por isso. Eu falo, realmente, eu não tenho um time, porque eu não sinto
nada. No coração, não sinto. Sabe qual jogo eu vou? Vou no jogo do Nova Iguaçu. Bora do lado do estádio, né? Eu moro do lado do estádio. No jogo do Nova Iguaçu eu tô lá. Nova Iguaçu é bom, pô. E assim, eu sou de Nova Iguaçu também, que a gente tava falando aqui, lá fora do ar. Tá, Série D, né? E é um time que eu tenho muito respeito por ser um clube da cidade. E eu nunca vi nenhum Nova Iguaçu ganhar um campeonato de bêbado. Sim. Quando o Nova Iguaçu chegou na final do Campeonato Carioca do ano passado, eu fiquei muito feliz, porque assim... Nossa, sim. Era a primeira vez do clube sendo representado de uma outra forma, que não fosse violência, que não fosse chuva. Não, com todo respeito, eu tô falando, eu sou Apagão. de lá, então assim, eu sei muito bem como é que é a realidade do lugar. E aí quando eu vi que o clube chegou pela primeira vez na final do É a Campeonato primeira Carioca, vitória da cidade. pô, Não, eu já você fiquei via muito Nova feliz. Iguaçu no jornal, você já pensava, vai ser sequestro. Caramba, aí você vê, meu Deus, chegou na final? Ah não, o Faxão Luciano, Nova Iguaçu tá na final contra o Flamengo. Eu falei, pô... E foi justamente contra o Flamengo, né? Aí o problema é o seguinte, poderia pegar qualquer time, mas pegou o Flamengo do Tite, que tava jogando bem pra Nossa, caramba sim. na época, e acabou tomando aquele sacode. Sabe aquele Nova Iguaçu e Vasco? Lembro. Eu estava nos dois jogos, com a torcida organizada do Nova Iguaçu. Que- Aquele pessoal vestido de laranja que cantou aquela música do País. País, assim. Sim. Pô, Hoje aquele descobrimos laranja que era bonito. verdade. Enfim, como é que pode, né? Nova torcida, verdade. Não nova vamos torcida entrar em grande. detalhes. Não vamos entrar em detalhes. Em privado. Opa, É. desculpa. Segue aí. Mas assim, o laranja do Nova Iguaçu é muito bonito, né? Não, sim, maravilhoso. Uma cor muito Mas É, essa muito questão bonito. de time, vamos dizer então que você tem um time do Brasil, o Nova Iguaçu. Nossa, que coisa triste de se dizer. Cara, é porque É assim, muito triste. eu sou santista, não é segredo, mas eu tenho o time da minha cidade também, que é Tem? São José. Inclusive, não, o São José não chegou a jogar contra o Nova Iguaçu, mas ano passado o São José jogou a Série D. E foi um marco pra cidade, porque ali no Vale do Paraíba, né, na região, acho que o São José é o único que já jogou algum campeonato brasileiro. Já Caramba. teve os anos de ouro, nos anos 90, chegou a jogar Brasileirão Série A também. Nossa, vocês jogaram Brasileirão Série A? Sim. Nova Iguaçu nem isso conseguiu. Não, o São José, Nossa, viu o nível. igual o Nova Iguaçu foi finalista ano passado, o São José já foi finalista do Paulista também. Caramba. Só que perdeu pro São Paulo e foi uma loucura, pouca gente sabe dessa história. Tipo assim, olha que bizarro. Era pra um jogo sendo no Martins Pereira, que é o estádio de São José, e o outro no Morumbi, que é o estádio de São Paulo. Venderam o mando pros dois pro Morumbi. Isso é uma coisa que já rola. Isso acontece sempre, Isso já é. rola. Mas aí, o mais absurdo vem depois. Porque o primeiro jogo foi 0x0. Aí o segundo jogo foi 1x0 pro São Paulo, com um gol contra de um cara que no ano seguinte foi pro São Paulo. E ninguém fala disso. Cara, que loucura. Ah, Futebol tem dessa. Ah. E, assim, sim. só para completar até a informação, ele falou do São José, de ser um dos únicos clubes do Vale do Paraíba, né? A disputar a Série A. No Rio, o Nova Iguaçu não disputou a Série A do Brasileiro, mas na Série A do Carioca tem sido o único clube da Baixada Fluminense a se manter constante na primeira divisão. Acho que o último que teve foi o Duque de Caxias, mas que hoje não me lembro agora a divisão, não sei se é a segunda ou terceira. Mas o Duque de Caxias, se eu não me engano, desde 2014 não joga a primeira divisão do Carioca. Então é uma coisa que o Paulistão é melhor do que o Carioca, né? Tipo, o que o vocês Paulistão... pagam, é diferente. Não, essa é a diferença. nem questão disso, é mais questão, tipo assim, o Carioca é os 4 grandes e acabou. Sim. O Paulistão sempre tem umas loucuras, assim. eu acho Tem que- um Audax da vida, Água Santa da vida na É, final. o Água Santa acho que chegou 2 vezes na final, né? Chegou. Eu acho que foi uma O Água vez só, Santa, mas chegou. ele 8 anos, foi um chegou time contra o bom. Santos também, 2014. E Ituano foi campeão. Contra o Santos. Uhum. Em 2014. Eu tava no estádio, eu era criancinha. Não, e tipo assim, imagina quanto esse dinheiro faz de diferença. Cara, Nossa, é muito absurdo, grande. Absurdo. E fora que em questão de calendário, porque tem time que joga só o estadual e não tem mais nada no Sim, resto O São do ano. José. O São José só joga o estadual. E ele atualmente tá na segunda divisão do Paulista. Mas em 2020 ele tava na quarta. O Paulistão tem 5 divisões. E assim, tem time que é aquilo ali, aí acabou o campeonato, é isso, acabou o ano. Não tem o que fazer, Aí tem gente que fala pra acabar com o estadual, aí o time vai jogar o quê? Acaba com a Cara, eu logística também do penso time muito pequeno. isso. Principalmente, é porque quando a gente tem um certo apego a um time que é da cidade, você fala assim, se acabou o estadual, não tem mais O time não nada. joga. Tipo, o Nova Iguaçu pode não ter ganhado nada da Ferdi, mas ganhou em mando de jogo, Sim. porque vendeu todos os mandos. Então, tipo assim, reformaram uma parte do estádio. E só pra nesse caso dos times pequenos aqui, duas coisas que eu queria ressaltar, que foi até legal você falar a questão de premiação. Lá em São Paulo tem muita valorização, né, quanto aos estádios dos times, porque aqui no Rio de Janeiro, talvez pra mim, na minha opinião, o time pequeno que tem o melhor estádio do Rio é o Volta Redonda. Só que é um estádio que assim é mal localizado, né, é muito Sim. distante da capital. E outra coisa que eu ia falar é que pra galera ver a diferença que tem
né, dos times pequenos, né, de média expressão aqui do Rio de Janeiro para os grandes, é que o Carlos Vitor, né, o Cal, técnico do Nova Iguaçu, é um cara tão simples, Sim. tão simples que o cara vai de ônibus pro... Sim, eu já Você vi viu o ele Nova Iguaçu? saindo com tipo, andando do meu lado, quando tava no jogo. Ah, tá, o técnico aqui do Nova Iguaçu. Então, pra você ver a diferença discrepante. E tem gente que pede o fim dos estaduais, eu acho Sim, um é tipo absurdo. assim, é bem absurdo. Vamos continuar agora com as perguntas, Bora, vamos que a gente voltar. perdeu um pouquinho. É TDAH, desculpa. É o TDAH. Todo mundo tem TDAH aqui. Cara, eu vou perguntar, você já sabe, mas é porque o pessoal de casa não sabe e eu quero muito saber. O quê? Qual é o significado do nome Massinha? E é Mazinha ou é Massinha? Não, é massinha. Sinha, só que com S só. Aí Eu eu vou não explicar. entendi. Muitas Eu pessoas. acho que deve ser espanhol, massinha. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas realmente, eu bati no teclado na hora de criar o nome. Eu só fiz Santos. Foi. Aí ficou massinha, tá ligado? Foi a primeira palavra que Ele tinha apareceu. falado um negócio do Rio Grande do Sul, eu jurei que havia uma Não, história. mas Eu aí- também pensei- ah. Aconteceu histórias depois. O negócio, sem querer, foi tomando proporções. Porque, assim, no Rio Grande do Sul, as pessoas usam o termo massinha pra, como um outro nome, né? Uma gíria pra uma coisa que era o nome da página antes. Entendeu? Ah! Eu acho que é permitido falar. Marihuana, né? É. Santos Marihuana. Sim, sim. É. La Verde, La Verde. O nome do canal era Santos Marihuana porque, pô, tinha, Isso aqui, sei ó. lá... Esse aqui, É. praticamente. Aqui, ó. Você tá pegando na câmera aqui, mas é esse aqui. ó. É. Não- Tá não- pegando. É que assim, o perfil era do Twitter, era um perfil pequeno, É, o de 5 Twitter é mil. meio, E, pô, meio lá loucão, né? o pessoal zaralha. E eu também zaralhava pra caramba. Você pega uns print meu lá, falando um monte de bosta, assim, porque eu era moleque. Aí quando começou a crescer, eu falei, pô, não dá. É, Aí não eu dá. Vou fazer uma parceria. Hoje eu faço Que projeto será, com a né? Sport TV. Como é que eu vou fazer um projeto Sport TV com esse É, nome? realmente. Eu tive que trocar. Aí teve um dia que eu falei, galera, digita a F aí. Infelizmente. Vamos ter que trocar o nome, né? O gigante faleceu. E fora que assim, envolve também criança, né? Querendo ou não. Exato. Tem essa Na questão época eu não de- envolvia tanto, mas começou, aí Por conta eu do tava Roblox? previndo Sim. isso já, eu falei, não vai dar. Eu lembro que o Lucas Neto, ele... É porque ele faz coisa pra criança, né? Sim. Sim. Ele falou que ele mudou muitas coisas da vida dele por fazer um conteúdo infantil. Eu Sim. acho que ele é, tipo, falou que ele tirou a barba. Pra Que ficar ele, mais. pra ficar mais... Tem muita coisa. Você vê o Jovem. canal. Não, mesmo o canal do Lucas Neto, só que os vídeos antigos, que provavelmente ele já apagou. Pô, eram É. uns vídeos ele falando palavrão, uns negócios Sim, eu bizarros, não sei assim. se ele já apagou, né? Mas... Acho que apagou sim. Inclusive, minha sobrinha Nicole, um beijo pra ela. Muito fã do Lucas Neto. Eu gosto dele, mas, pô, para um pouquinho de ver, né? De vez em quando. Todo dia. Mas um beijo pra você. Tamo junto. Assiste Copa Roblox. É, melhor. É viciado em Roblox, inclusive, também. Ela é viciada em Roblox? Muita Gosta. gente é viciada em Roblox. Cara, é porque ele é muito prático. Ele roda numa lata de Coca-Cola. Às vezes, tipo assim, tem jogo que você vai ver, é jogo muito bom. Counter-Strike, GTA, são Sim. jogos ótimos, mas você tem que ter um PC da NASA ou um videogame. Então acaba que não é acessível. E o Roblox é acessível pra todo mundo. Então um moleque, sei lá, que mora numa comunidade assim, só tem um celular e às vezes o celular nem tão bom, ele vai conseguir jogar Roblox, Sim. porque roda. Uhum. E é por conta disso que faz muito sucesso. Mas eu sinto que faz um sucesso mais na questão de jogar. De conteúdo, foi um desafio pra mim. Não tinha lives de Roblox na Twitch. Você ia ver uma ou outra, mas ia ter 10 pessoas assistindo. E às vezes a pessoa assistia só por causa da pessoa que tá jogando. A questão do conteúdo foi um desafio. E eu falei, não, mas eu tenho um produto muito original. Eu vou fazer dar certo. Aí eu Você ficava... criou personagens extremamente originais. O storytelling por trás era muito importante. Tipo assim, eu criar os personagens, eu criar as histórias, eu criar... fugir um pouco só do lance de jogo, de futebol, né? A partida. E o lance da partida já chama muita atenção. Hoje em dia não tanto. Hoje em dia a Copa Roblox já perdeu o efeito novidade. Não é uma coisa que a pessoa fala... Nossa, futebol do Roblox! Hoje é tipo, tá, futebol no Roblox. Já não é tão novidade. Agora você vai precisar botar uma bomba nuclear lá dentro aí pra ser eu- novidade e- novamente. E eu começo a, tipo, fazer coisas mais criativas. Fica cada vez Sim, um desafio maior. Sim. Mas eu percebi que o que chama atenção é isso. E, pô, bateu recordes e recordes. A própria Roblox reconheceu, Sim, tipo... eu vi isso. Eu vi quando você postou várias coisas, até recebendo vários prêmios Sim. do Roblox. Eu fiquei, Recebi. caramba. Porque, assim, eu ganhei o prêmio. Só que, obviamente, eu não tava lá nos Estados Unidos pra receber na mão, né, o prêmio.
Aí eles falaram, não, a gente vai mandar pra você. Beleza. Não chegou ainda, não. Isso daí é uma indireta? É uma indireta. Não, mas aí... Roblox, não. por favor. Aí o que acontece? Era pra chegar na minha casa, né? Aí um outro youtuber chegou e falou, gente, recebi um prêmio aqui da Roblox, mas Não, não mentira. não é o meu prêmio. Tá escrito aqui, Best Video Star Video, que seria o melhor vídeo de Roblox do ano, mas eu não ganhei esse prêmio. Aí o cara pesquisou no Google, tá aqui, ó. Esse Copa Roblox Santos Massinha. Porque ele é gringo, né? Ele não é brasileiro. Você Ele que tentou ganhou. falar com ele e Então, tal? teve a Gamescom esse ano. Eu tentei falar com ele, ele até respondeu, mas não tem muito o que ele fazer, né? Aí, Tem tipo sim, assim- ele te dá o prêmio. Não, mas assim, foi erro da Roblox. Sim. Aí a Gamescom que teve esse ano, eu fui tentar falar. Eu ensaiei, né? Porque, pô, o cara fala inglês, eu sou muito ruim no inglês, eu comecei a ficar treinando discurso. Aí quando a gente tava de boa lá no mixer, né? Tipo, num barzinho assim, o cara tá jogando sinuca. What's up? Ah, é esse cara. O party. Lembrei. Eu cheguei nele e perguntei, mano, em inglês, né? Tá ligado o prêmio lá que eu ganhei ano passado? Ele, sim, mo, parabéns. Parabéns, parabéns pra mim, obrigado. Mas assim, não cheguei, eu não ganhei o prêmio. Você não ganhou o prêmio? Vocês mandaram pro outro cara. Ele, não, você tá errado. Eu, não, tá aqui o vídeo. Aí tava lá o vídeo com 500 mil de visualizações, o cara mostrando que tava no bagulho, chegou no endereço errado. Ele, não, eu vou resolver isso aí. Ele pegou o celular, foi embora, nunca mais falei com ele. Mas faz o quê? Um mês que eu falei isso. Caramba. Pode ser que agora esteja chegando lá na minha casa. Pode. É verdade. Minha mãe mandou mensagem assim, ó, chegou Chegou uma um bomba prêmio nuclear. aqui agora. Heitor, Diz você aí. narra a Copa Roblox. E você, como é, tipo assim, narrar a Copa Roblox um dia, no outro dia você tá narrando a League One. Ó, antes dele falar rapidão, narrar a Copa Roblox é tão difícil quanto, se não até mais. Eu acho que deve ser mais. É porque assim, pra ser sincero, antes de eu narrar o campeonato do Roblox, eu não sabia o que era o Roblox exatamente. Eu já tinha visto muitos vídeos sobre, muitos comentários, mas eu não conhecia o que era o jogo. Quando eu vi, né, ele falou que eu conheci o campeonato pelo TikTok e tal, eu vi pelo Twitter também, me deu essa curiosidade, eu queria saber como é que funcionava. E aí, quando eu comecei a narrar, né, efetivamente o campeonato, é muito difícil porque, primeiro, eu já narrei jogos como FIFA, né, como PES, né, esses jogos eletrônicos, que tem, querendo ou não, uma física mais realista que o Roblox. Né, ele é o que mais perto da realidade. Então, o Roblox, justamente por não ter uma física tão semelhante à da vida real, eu tive essa dificuldade no início. Foi todo um processo para eu entender primeiro como é que funcionava o jogo e depois para conseguir narrar a partida. Hoje ele já acostumou, E, mas pô, tem hora que a bola tá indo, aí ela volta. E a câmera vai junto e fala, cadê então, a bola? assim, Porque são já coisas, tá lá atrás, que tem um lag. são coisas fora da vida real. E aí, coisas que eu narro no Roblox, eu já faço narração há muito tempo, né? Desde que eu tenho... Dá pra perceber pela sua voz. Isso aí foi uma infelicidade que eu tive, né? E, enfim, foi uma consequência, mas acabou rolando. Se Desde- você sua não voz tivesse era essa assim voz... antes? Não, então, eu comecei a narrar com 14 anos, em 2016. Nossa, E aí- você era muito novo. Muito novo. Eu tava na escola ainda, eu era maluco. Eu falava que, não, vou estar numa rádio um dia. Não, então sempre foi seu sonho ser narrador? Sempre foi minha vontade. E de cara. onde você tirou isso? Então, eu acompanhava o futebol na televisão Uhum. e eu sempre assistia as narrações com a narração do Luiz Roberto. Sim. E aí eu já achava maneiro, eu falava, caraca, os caras falam informação o tempo todo e tal. E eu comecei a ouvir jogos pelo rádio também, com narração do Garotinho. Eu já era um velho... né, Quem é esse senhor de idade? Já tava ali com uma alma de idoso. Enfim, comecei a ouvir o Garotinho, ouvir o Penido e fiquei encantado. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí em 2014, eu entrei numa rádio de um jogo, pra tu ver como é que os jogos estão sempre na minha vida também. O Rabu Hotel, não sei se você lembra. Nossa senhora. Você vê, hoje ele trabalha com games e ele começou Começou a com paixão por games. causa de games. Então assim, Sim. e lá, Nossa, Rabu Hotel Rabu é... Hotel é muito Ele antigo. pegou lá de acho que tem fundo gente do baú. que 17, 18 anos talvez não lembre do Rabu Hotel, que é bem antigo mesmo. É bem antigo. E assim, tinham rádios no Rabu. Só que eram rádios musicais, que você fazia a locução, se apresentava, né, os programas, e depois tocava música, não tinha nada a ver com esporte. E aí você perguntou da voz, eu tinha uma voz de criança, pô, eu tinha 12 anos.
Eu ficava fazendo uma voz anasalada, eu ficava, galera, não sei o que, Ramonite. Horrível. Tem na internet isso daí, depois, quem quiser procura, tá lá no... Isso tem na internet? Eu não sei porque que eu falei, cara. Obrigado por... Meu Deus. Tá lá no SoundCloud, já falei mesmo. Corta isso aí, por favor. Mas assim, aí em 2014 comecei a fazer locução, 16 comecei a narrar em web rádio esportiva. Uhum. Na verdade, em 15, eu não comecei narrando nas web rádios esportivas. Eu comecei como plantonista, que é aquele cara que fica passando o resultado de outros jogos durante o jogo que tá rolando. Lá em Chapecó, a Chapecoense tá ganhando por 3-0 o Criciúma. Virei repórter, aí sim, em 2016, comecei a fazer a narração. Então, só para complementar essa questão da Ligue 1 e do Roblox, eu já vinha, né, desse tempo todo com essa meio que experiência, né, de ter narrado vários eventos. Comecei a narrar Roblox. E do Roblox, assim, eu treinava muita coisa do que eu poderia melhorar e fazer na vida real. Então, tinham bordões, jeitos que eu falava na Copa Roblox. E eu sempre dei muita liberdade, tipo, pra ele poder fazer o que quiser. Porque também não era muito burocrático, né, o sistema da Copa. Então, às vezes, coisas que hoje ele trabalha na Casé, ele não pode falar, ele usa o meu campeonato pra poder testar alguma coisa assim que ele sempre quis. Que é um experimento, entendeu? E aí você vai evoluindo e é isso. Não, é porque parece ser muito difícil. Porque assim, você tá na League One, você tá fazendo futebol. Beleza, a gente já conhece. Mas você tá na Copa Roblox e é uma coisa assim... Mudar a chavezinha na cabeça de, tipo, caramba, aqui tem coisas que podem acontecer que no futebol, vamos ser sinceros, não vai rolar. Sim. E os bonequinhos também, muito parecidos, às vezes. Os não, tem personagens. Porque assim... não tem como, no futebol da vida real, o cara entrar sem um número na camiseta. No Roblox, às vezes, os caras esquecem de colocar na skin deles o número da camiseta. E aí me dificulta, né? Nossa! No meio do jogo, ele tem que mutar, assim, ele tá narrando, bem-vindo pela ponta esquerda. Aí ele muta, coloca a camiseta aí no jogador, ele tá sem camiseta. E olha só, vai chutar pro gol, porque ele tem que ficar fazendo esse comunicação. E às vezes ele não pode falar porque vai vazar na live, ele tem que mandar por escrito, é uma loucura. Mas assim, de modo geral, é essa variação que hoje eu já tô acostumado, né, igual ele disse, mas de um início eu tava meio em dúvida, ainda falava, caraca, eu narro Roblox, agora amanhã eu tô narrando outro jogo, e enfim. Você narrou até os Jogos Olímpicos, né? As Olimpíadas também, que foi nessa outro época, grande desafio. ele não conseguiu narrar quase nada da Copa Roblox, que era muito jogo nas Olimpíadas. As Olimpíadas, Ele chegou a dormir no estúdio. Pesada. Foi... Tem um dia que ele dormiu no estúdio. Foi, porque eu moro longe do estúdio, aí acabou que, né, e eu tinha que ficar fazendo vários eventos, e muitos desses eventos, assim, muitos esportes que eu não conhecia, né, e a gente recebeu as escalas 6 horas da noite, vamos botar aqui do exemplo, de hoje, e, sei lá, 4 horas da manhã tinha que estar lá no estúdio. E eu fazia tênis de mesa, fazia boxe. Faz um top 3 os mais bizarros que você narrou. Bizarro de ruim? Não, de aleatório. Bizarro, de aleatório. De aleatório, tá. Cara, a canoagem slam, que foi até inclusive eu curti, mas eu achei aleatório. Eu vi da canoagem. Como que narra a canoagem? É porque foi o da Ana, a canoagem ele tá nadando pra direita, agora pra esquerda. É porque a canoagem tem muitas divisões, né? Você tem a canoagem slalom, você tem o caiaque individual, caiaque feminino e masculino. Então, na canoagem slalom, você tem que passar pelas barreiras sem você encostar. Porque se você encostar, você perde o seu tempo. Quem fizer o melhor tempo, vai passando um por um pelas barreiras. Então, vamos supor, passou a Ana Sátila, daqui a pouco passou a alemã. Quem fizer o melhor tempo, tipo na Fórmula 1, ganha as posições. Então ali o seu trabalho é mais realmente falar se o cara tá ganhou ou não. Tá correndo, ela tá correndo, ela vem forte. Se tá passando pela barreira, se encostou na barreira, se tomou penalidade assim, ou não. Entendeu? Já aconteceu de eu botar alguma coisa na TV, um esporte, e não tinha uma narração, e eu ficar completamente confuso. Eu não sei o que tá acontecendo. O trabalho do narrador é justamente a pessoa entender o que tá acontecendo. E acho que a canoagem... A canoagem foi maneira. Quando eu vi acho que era a Ana Sátila. Eu vi a dela e eu fiquei... meio chateada. Ela tava em todas. A mulher, tipo assim, caramba, a mulher não parava. Eu lembro que falava assim, a Ana Sátila tá aí de novo. Eu falava, meu Deus. Tem um cara que tá muito alto agora, que é o Hugo Calderano, ele narrou quase tudo. Sim, eu ia falar isso agora. Você falou, narrou tênis de mesa, você narrou o Hugo, então. Cara, foi... Assim, eu já tinha feito tênis de mesa há muito tempo atrás. Eu não lembrava muito das regras, então a Aliane Kosaka, que tava comigo comentando, me explicou. Um abraço pra Aliane, que, é fera. Ex-jogadora também, né, de tênis de mesa, jogou as Olimpíadas de Barcelona em 92, com a Mônica, eu esqueci o sobrenome dela, mas com a Mônica, e conhece muito do esporte, foi um esporte muito legal de fazer.
Badminton, cheguei a narrar também, e tiro com arco. Talvez pra mim tenham sido os mais aleatórios, assim. Badminton, tiro com arco e O tiro com arco detonagem. tinha um brasileiro, não tinha? Marcos Almeida. Eu lembro dele. Muito bom também. Meteu 7-1 no japonês lá. Eu foi pra lembro final. disso. É porque eu sou, tipo assim, a maluca das Olimpíadas. Sim. Começa as Olimpíadas, eu Você assisto tá ali torcendo por todo mundo. absolutamente tudo. Eu não sei, você curte? Pô, lógico. Eu lembro, nas Olimpíadas do Brasil foi a coisa mais da hora que tinha. Tinha uma TV no meio da escola, porque na época eu estudava ainda, e podia ir lá quando quisesse. Se não tivesse aula rolando, podia ir lá e era muito legal. Foi uma coisa muito bacana. No do Japão, perdeu um Tóquio. pouquinho. Eu acho que foi um pouco pra época que era pandemia. Pior que eu acho que essa foi a que eu mais acompanhei, porque era literalmente pandemia, os jogos eram todos de madrugada, e como assim, não tinha nada pra fazer, era o que eu gostei fazia. o Brasil ganhou Sim, a a medalha gente ganhou lá de muita futebol. coisa, né? Inclusive, eu achava que pelo fato de ganhar, já tava classificado pra seguinte. Igual a Copa do Mundo, mas não tem isso. É que assim, você tem os Jogos Pan-Americanos, você tem o Mundial, enfim, que vai classificando. Eu gostei muito da do Rio de 2016, porque foi aqui no Brasil. Foi aqui, né? E pelo fato de ter sido a primeira Olimpíada do Brasil no futebol, né? Sim, a medalha. nossa, Foi muito especial. Ter enfrentado a Alemanha depois da gente ter sofrido Sim. aquela... sofrido um 7-1. Então, assim, No Maracanã. Misturou muitas coisas que pra mim tem... Claro, essa última que eu narrei foi mais especial pra mim, né? Porque eu tava presente. Você vendo o que Você tava narrou acontecendo. futebol do ano passado. Foi um jogo só, foi da Espanha e do Japão. Pô, você narrou o jogo da Espanha. Que a Espanha acho que meteu que 3 a Você 0. narrou o campeão, então... É verdade, né? A Espanha foi campeã, baita time, inclusive. Tem A jogadores Espanha- que estão... O Paulo Bassi tá no Barcelona. o Palco Barcia, o Fermin Lopes. Fermin Lopes também. E ela tinha sido vice contra o Brasil na Olimpíada Sim, anterior. é verdade. Inclusive, boa geração, né? Essa da Espanha. Da Espanha, é uma geração fortíssima mesmo, né? Então, assim, foi muito prazeroso ter feito essa, Tomar mas essa cuidado do na Rio Copa do Mundo 2016. Ano que vem tem Copa, né? Às vezes a gente até esquece. Passa tão, Tão rápido. rápido. Novo formato agora, né? Sim. São 3 países. Empolgado também, cara, pra essa Copa do Mundo. Acho que vai ser um desafio muito grande pro Brasil, mas... vamos Mas ver o agora eu que vou rola. entrar numa polêmica, já que a gente falou de Olimpíadas. Quando tem as Olimpíadas, o esporte que vocês mais gostam de assistir é o futebol? Cara, eu não tenho muito esse negócio de, tipo assim, gostar mais do esporte, não. Eu fico vendo geral, mas eu quero ver o que tá envolvido no Brasil. Sim, a Eu gente não- gosta de vencer, Sim. isso é verdade. Eu acho que, assim, vou ser sincero, e eu acho que isso Uhum. tá nítido, não tem como esconder. Eu acho que no futebol é o esporte menos importante dentro da Olimpíada. Sim, Porque os próprios Na jogadores, verdade, claro, eles só muitos deles, colocaram... muitos por deles questão de querem mídia. ganhar medalha, né? sim. É- Eles é- são jovens, então, tipo assim, eles têm uma ambição. São jovens jogadores. Mas E se a- você perguntar pra eles se eles querem ganhar ou uma Copa América ou uma Olimpíada, Uma Copa América. já é um peso muito maior. Sim. Então, assim, eu acho que o mais importante... Claro, a gente vai torcer pelo Brasil no futebol, no feminino, no masculino, mas eu acho que os outros esportes, eles estão sendo reconhecidos e mostra que tem atletas que não têm a mesma... eles não têm os mesmos insumos que existem no futebol. Tem atleta Sim. que, de esporte como atletismo ou qualquer outro esporte que não seja tão reconhecido, que não tem equipamento, às vezes, né, necessário para realizar o seu esporte. E são superações, cara. Tem atletas que não têm o mesmo salário que recebe um jogador Sim. que recebe o salário mais baixo do futebol. Na Série D. Tipo, tem Da gente Série que D. recebe mais do que atletas olímpicos. E a Isso é gente muito vê, louco. e a gente vê histórias de superação. Bagulho de entendeu? atletismo, tem muita coisa. O cara que arremessava peso, que ganhou medalha eu também. lembro disso, que ele treinava acho que num terreno baldio. Sim, É, então é são essas Atibaia, coisas inclusive. que são legais na Olimpíada. São essas histórias de superação que representam o que é o Brasil. É um povo que E luta, que também briga. representa e mostra os países que investem mais, porque às vezes no Brasil, Também, numa modalidade, o cara vive uma Sim, realidade, também. e às vezes não, algum país da Europa, o cara vive... Assim, a gente tem uma força de vontade muito grande que faz a gente pensar, e se a gente tivesse tudo que eles têm? Não, Sim. Se a gente loucura. tivesse toda a estrutura que eles têm? A gente estava falando do tênis de mesa. O Calderano hoje, do Brasil, é o melhor jogador disparado. Sim, ele é tipo um recorde. Só que o tênis de mesa é um esporte que é a cara dos asiáticos. Né? Sim. A China, o Japão, a Coreia E do eles Sul. investem lá. Eles investem bastante. A China investe em absolutamente tudo agora nas Olimpíadas. Isso é muito Ela investe doido. tudo em tudo. Eu acho que ano que vem ela passa... Ano que vem, na próxima próxima Olimpíada, ela passa no quadro de medalhas. Ela já dos não Estados passou na Unidos. última? Não, porque tem uma contagem de ouros e pratas. E pratas, É uma aí tem um coisa... peso também, né? tem um peso. Os Estados Unidos ganhou tapetão.
É meio isso aí. A China teve mais medalhas, mas, tipo, as ouros valem mais. Faz sentido. Mas essa só conta. de você ver que mesmo não investindo, o Hugo Calderano não chegou tão longe na Olimpíada, né? Ele quase fez uma medalha inédita, aquilo daí foi absurdo. Ele fez o nome dele. Isso é muito louco. A Entendeu? Olimpíada, Representou. ela Hoje, dá essa você Você vê visibilidade. que hoje o Hugo, ele tem, tipo, muita mídia, então ele vai ter um investimento em cima. Mas e a outro Outros pessoal atletas que Sim. também não tem. joga tênis de mesa? Ou não só do tênis de mesa, como dos outros esportes, Sim. falta esse investimento, cara. Falta esse apoio. A gente tem Enfim. a mania de, às vezes, só dar atenção pra quem realmente já tá em alta. Uhum. Mas tem muita gente Tipo que a precisa. Rebeca. E tem mania de dar atenção em quem tá em alta e mania de reclamar. Ah, perdeu. Irmão, tu não tá lá, pô. Tu não sabe o que o cara tá passando, entendeu? Não, e assim, as Olimpíadas é muito engraçado. Porque, você perdeu, você é só o 10º melhor do mundo. Só isso. Você é só isso. Poxa, Então, eu acho- caramba. Você São que é essas coisas que, assim, às vezes irritam, porque a pessoa não tá lá, ela não sabe a realidade da outra, Sim. não sabe o que ele tava passando, o quanto que ele, esse cara do terno baldio, o quanto que ele ficou treinando debaixo de sol, debaixo de chuva. São essas histórias que eu acho mais legais, às vezes, do futebol. E não é tirando o mérito dos jogadores do futebol, pelo amor de Deus. Não, nada a ver. Mas assim, é porque realmente a gente sabe como é a estrutura para um jogador de futebol. Sim, Que tá no Sub-21 jogando as Olimpíadas, não é um profissional. não é um profissional, e a gente sabe que tem cara lá que ganha 60 mil. Sim, Pô, isso às vezes não é o que uma ganhadora de medalha de ouro ganhou. sim. Então, assim, são coisas que são muito relativas e que acabam pesando um pouco. Mas, tipo, como eu, por exemplo, como eu já fui perguntado se vocês gostavam mais de assistir futebol nas Olimpíadas ou que outro esporte. Eu acho que o futebol, pra mim, nas Olimpíadas, ele fica muito de lado. Fica Fica. um pouco. Eu acho que, tipo, eu, pelo menos, eu não sinto muito a questão de... eu vou assistir esse esporte que eu gosto de assistir esse esporte. Eu gosto do que ele traz junto. Então, se tá todo mundo torcendo, todo mundo apoiando, isso que eu acho legal. Tipo, ginástica olímpica. O que eu sei sobre ginástica olímpica? Absolutamente nada. Mas eu estava lá. pensando, qual que é o critério pra saber se essa mulher Se foi melhor é que a outra? que a outra. Elas fizeram o mesmo pulo. E é muito olhar técnico, né, de quem tá Sim. jogando, né? A gente que é E, não, diferente. e a tapetão gente que não sabe É, nada... algumas coisas- A gente que não sabe nada, a gente vai lá e xinga o juiz, porque ele achou Porque que aquela ele nota está foi 10, a outra roubando. foi 9. Mas é, por exemplo, no boxe, você vence por notas, né, dos juízes. Tem lutas que, vamos supor, vou dar um exemplo no futebol. Futebol tem hora que nenhum dos dois times ataca, fica 0-0. Uhum. Então ninguém vai ganhar o jogo, vai ficar todo mundo com um ponto. Ou vai pra prorrogação, dependendo da fase. No boxe não tem empate, né? Alguém tem que ganhar. Alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer, desmaiar, enfim. O boxe, acabam que os juízes, por algum critério, mesmo que ninguém parta pra cima, ou que os dois partam pra cima na mesma intensidade, o juiz vai acabar escolhendo algum critério que, na visão dele, o atleta foi melhor que o outro e vai ganhar essa nota. Nossa, então, isso é bem meio que doido. parecido na ginástica, rítmica e na artística A também. gente ganhou uma medalha de ouro. Tipo, Não, em isso cima daí da Simone Biles. Isso é histórico, cara. Isso acho que Em essas cima de um mulheres- demônio Às vezes de a gente não tem a 1,56 de noção do altura. como Ela é chata, ela é chata. Não, é Mas muito isso é histórico, difícil. cara. É muito difícil vencer uma pessoa, tipo, ela. Uhum. É tipo vencer a Serena Williams. Que é Muita, outra muitas gigante pessoas também não têm do noção do tênis. quão grande é isso, às vezes. Eu acho que, tipo assim, quando chega as Olimpíadas, a gente vê outros heróis no Brasil. Porque a gente, realmente, é o país do futebol. A gente gosta de ver futebol, a gente gosta de criar personagens no futebol. Inclusive, conselho. Que tal uma Olimpíadas de Roblox? Ó, Fala um negócio aí que depois eu vou falar. quase rolou um projetinho legal, mas foi muito em cima da hora. Tipo, já tava Muito. rolando as Olimpíadas. A Hermit Crab, que é uma agência bem importante no ramo do Roblox, eles que trouxeram Grêmio, Atlético Mineiro pra dentro do Roblox, eles tá... não, pera. Tá, uma agência tava fazendo, não sei se era a Hermit Crab, eu sei que tava rolando Olimpíadas do Roblox, um mapa oficial, com licenciatura e tudo. E eles queriam que eu fizesse, tipo, uns vídeos jogando, assim, divulgando, mas, cara, é um negócio que eles fizeram a reunião e já pro dia seguinte já fazer e já ia acabar, e não deu certo. Essas coisas tem que ter preparo. Tem que ter o planejamento, até porque não Senão é de fica uma hora mal pra feito. outra. E outra coisa, a próxima Olimpíada é em 2028. Ih, 8. é É de- Los Angeles, É de 4 em 4 né? anos. Califórnia. Então, assim, É 28, foi aprovado... Nossa, vai ser tudo nos Estados Unidos agora. Copa do Mundo de tudo clube. nos Estados Unidos agora. Foi aprovado aí pelo COI Deus que me perdoe. as Olimpíadas de esportes. Uhum. E eu não sei se vai ser no mesmo ano da Olimpíada, né? Ou se vai ser um ano antes. Deve ser um ano antes. Eu acho que vai ser um ano antes, mas foi aprovada. Tem os jogos que já estão definidos,
Eu não lembro se Rainbow Six tá, eu não vou lembrar a lista de jogos agora, mas tem os jogos lá que já estão definidos. Não tem Roblox dentro, mas que seria uma inovação muito grande. Muito louca, É que assim, Muito que nem eu grande. falei, a própria Roblox não iria querer participar disso. Porque a Roblox não gosta que você enxergue a Roblox como um jogo. É pra ser uma plataforma. Inclusive deu treta, porque tem países que proibiram o Roblox por ser um jogo perigoso pra crianças. E a Roblox chegou e falou, não é um jogo, é uma plataforma. E passou. Só que aí, coincidentemente, alguns dias depois, eles tiraram tudo que tinha jogo dentro do site. Tipo, tá escrito jogar. Eles colocavam pra, tipo assim, entrar no mapa. Sim. Experimentar. Aí, fugir se dessa você procura responsabilidade. hoje, realmente, você não acha a palavra jogar dentro da Roblox. Só dentro dos jogos, né? Que Sim. daí é a pessoa que criou, não tem como eles controlar. É. Mas, assim, do site, você não acha nada escrito jogar. É uma plataforma. Mas assim, eu acho que seria muito legal porque ele tava falando a questão de o jogo ser do Roblox ser acessível. Você imagina um moleque que é de uma comunidade, né, e viveu a vida toda jogando Roblox por um telefone, tá sendo representado mundialmente, representar o nosso país mundialmente, quem sabe chegar ganhando uma medalha. Sim. Isso daí seria um marco, cara, pra gente. Né? Seria um negócio que... E vamos supor que realmente tenha, tô viajando aqui pensando longe. Vamos supor que tem uma Olimpíada de Roblox, né, com o futebol do Roblox nas Olimpíadas. E o Brasil ganha uma medalha, nem que foi de bronze. Pô, O futebol no Roblox começou Com você. a explodir, né, com ele. Então, pô, eu acho que seria uma baita de um, cara, de um mas nem baita de precisa orgulho pra pensar isso. tão longe. De repente, tipo, uma taça das favelas dentro do Roblox, o cara que vai jogar veio da Sim, comunidade, ele ganha. Não, essa isso coisa. seria muito Também legal, mas eu só quis dizer por conta dessas... A gente estava falando de adversidades, é mais também por conta dessas adversidades que as Olimpíadas mostrariam, não só pro nosso país, mas pro mundo também. É, Que pô, seria legal. break a categoria, né? Tem gente que gosta. Aí tem você gente que- tocou eu num achei. assunto delicado. Não, eu tentei assistir, porque eu falei pra você, eu assisto realmente Sim. tudo. Entra naquele papo que a gente Não falou. rolou. Entra naquele papo que a gente falou de ter que dar nota por movimento. Porque é nota. Sim, é. E como é que tu tipo, tira na nota? Que manual que tu tira aquilo ali? Aí só tendo muito Não tem um conhecimento mesmo script. que vai poder bem detalhar louco. mais do esporte. Tipo, no surf, a gente tem certeza que fomos assaltados. Sim. Lemos o quê? Nada. Não, mas pelo menos a gente ganhou uma foto de caderno a gente lá. ganhou uma foto Aquela de foto caderno do de Medina é inacreditável, A cara. gente ganhou uma foto. Aquela foto é caderno. inacreditável. Inclusive, Parabéns, quem Medina. Toma aqui sua medalha. quem inventou a piadinha, né, da foto de caderno, a primeira pessoa que eu vi postar foi o Lima, É, que é um amigo nosso. Ele fez um vídeo assim, o nome dele ele é Ele Matheus faz Lima, vários vídeos. e ele é editor de vídeo e tal, e ele fez uma marca chamada Tilima, né, copiando aquela outra lá. não. Pô, um cara palhaço, cara. Um Não, abraço pro e Lima. ele foi o primeiro que eu vi fazer essa piadinha e a galera foi tudo copiando. Ele tem umas sacadas muito geniais. Sim, é muito ele engraçado. é muito legal. E agora ele é realmente uma capa de caderno. É bizarro. Realmente. É. E ele ficou puto, que falou, pô, eu que tive a ideia. Tacar-lhe um... Ai, meu Deus. Matamos o cenário. Matou o Mario aqui, ó. Eu não sei nem tirar isso aqui. Não, esse aqui ele tava deitadinho mesmo. Eu reparei porque eu É tenho que muito tem um TDAH. negócio aqui atrás, eu não É sei pra o que segurar é isso. ele. Deixa assim, ó. Eu derrubei o coloco. Aí. Tá vivo. Coitado do Mário. Voltando. Vamos fingir que nada aconteceu. É. Do que você tá falando? É Exatamente. verdade. Muito boa. Qual que foi o momento que você percebeu? Tipo assim, caramba, Cara. a Copa Roblox deu certo pra caraca e... Teve várias etapas, né? Eu enxerguei potencial assim que eu vi. Assim que eu vi que eu falei, pô, é um negócio que dá pra fazer a transmissão, mas ninguém fez ainda. Eu fiquei em choque e ali eu já enxerguei potencial. Mas eu realmente não acreditava no potencial, porque eu acho que é até a questão de eu não acreditar muito nos meus próprios projetos, né? Mas eu falei, não, vou tentar fazer a minha parte. E assim, aí teve a live que pegou uma galera lá, aí eu acho que a primeira live que eu peguei muita gente foi bem no começo, antes de eu fazer campeonatos, eu fiz um Corinthians e Palmeiras. E, pô, tinha umas 2.000 pessoas. Isso, na época, era muita coisa, porque eu pegava no máximo 200 pessoas na live. E os recordes de live de Roblox era mais ou menos isso mesmo, era tipo 1.000 pessoas. Aí 2.000 pessoas assistindo a live, aquilo eu fiquei, tá legal. Aí eu fiz o campeonato, pegava uma galera também, aí os jogos mais importantes, a final, sempre pegava bastante gente. Basicamente, o primeiro campeonato que teve foi a Copa do Nordeste,
A final pegou 600 pessoas simultâneas. Um pico, né? De 600 pessoas. O pico de pessoas simultâneas no segundo campeonato foi de 6 mil na Nossa, final. Que loucura. Aí, o pico de pessoas no terceiro campeonato foi de 50 mil. Não, foi de 120 mil. Nordeste? Não, Da- já na Copa Ah, Roblox. Copa Roblox, sim. Porque daí já foi a Libertadores que viralizou na Argentina. Sim. Aí teve o Sim, Boca e eu River. lembro disso. Eu lembro disso, que, tipo assim, eu via o pessoal da Argentina comentando sobre você. Sim, esse jogo, Boca e River, viralizou tanto que a galera acha que foi a final. Na verdade, foi as quartas de final. E pegou 120 mil pessoas simultâneas. Pô, o Maracanã cabe 70 mil. Caramba, é Muita tipo... gente. E, tipo, é surreal. Roblox. Pô, você pega jogo da vida real. Jogos do Paulistão, talvez. Aí você vai ver quantas pessoas estão assistindo. 30 mil estão assistindo. E no Roblox tinha... Tem jogo de La Liga que não pega Que isso não aí. pega isso tudo. Pois é, aí, tipo assim, ali, essa live aí, que quando acabou, eu tava em choque, assim, sem reação. Falando, pô, vai ser isso agora? Toda live vai pegar isso? Não pegou, mas assim, eu fiquei, nossa, tá, beleza. Aí aí teve a final que também pegou muita gente, que foi Botafogo e Boca Juniors. Inclusive, foi muito legal, porque teve a final da vida real de Fluminense e Boca Juniors. Uhum. Um dia depois dessa final da Roblox. Então a gente fez muito a gente aproveitou muito essa deixa pra focar no marketing. Ele veio em Copacabana, gravou entrevista com torcedores do Boca e todos sabiam da Copa Roblox. Muito E louco. ele, Que tipo, loucura. falando, ele manja do espanhol, então ele conseguia falar direto com as pessoas. E a pessoa, não, respondendo lá, o cachorrão lá, e os caras... Cara, isso que eu queria falar, sobre o cachorrão e a cachorrona. Tá. De onde surgiu Olha, isso? eu vou resumir a história do cachorrão, você vai ficar em choque. Ele era um cara que sofria bullying na escola, porque ele era um cachorro, né? Ele não podia jogar bola. Ele é um cachorro. O professor, você esqueceu o que quando crescer? Ele, jogador de futebol. Mas você é um cachorro, você não vai... Aí ele foi lá e virou jogador, mas ele começou pequeno, né? Ele começou no Manchester Sim. City. Sim. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno, só Começou isso. Mas Só ele, isso. ele não viu potencial no Só futebol isso. inglês, ele teve que ir pro Brasil. Ah, sim. Aí ele foi pro Santa Cruz. Ah, Da hora aí. Olha Aí o ele avanço sim, ganhou aí. eu sou pequena, ele ficou enorme. Não, gigante, gigante. Aí ele foi e jogou pelo Santa Cruz, ganhou a Copa do Nordeste. Tipo, primeiro campeonato de Roblox. E a cachorrona? Ela aparece depois. Porque nisso, as interesseiras só aparecem quando tá em alta. Ai, nossa. Aí, ó, vai vendo. O cachorrão foi lá e falou, não tô vendo muito futuro nesse Santa Cruz aqui, não. Eu acho que eu já tô em alta, já ganhei campeonato, vou mudar de time, vou pra algum... City. Aí ele de foi novo. pro Grêmio. Aí, ó. Já deu Pro uma... gigantesco, né? Ficou gigante agora. Pô, Do o City imortal. pro Santa Cruz. E agora pro Aí Grêmio? ele foi Agora pro pro Grêmio, Grêmio. e falou, não, aqui eu vou deslanchar. Aí ele foi lá, chegou na final, foi campeão pelo Grêmio. Aí tá, aí ele falou, não, vou continuar no Grêmio e vou arrebentar. Aí foi pra Libertadores de Roblox, que não, depois mudou o nome pra Copa Roblox, né? Por questões de direitos autorais. Aí ele foi lá pelo Grêmio e falou, não, vou arrebentar. Quem que eu vou jogar contra? River Plate? Bora lá. Perdeu. Aí o River Plate eliminou o Grêmio. E os torcedores do River Plate zoaram com a cara do cachorrão. Sim. Falou, pô, olha, esse cara... Cadê o cachorrão? Que cachorrão que vocês estão falando? Muito ruim, muito Cachorro ruim. só falando E realmente, se você pesquisa no Twitter, torcedores do River Plate, tem um monte de cara zoando o cachorrão quando ele perdeu. Aí o cachorrão falou, não vou deixar isso barato. Pô, torcedor do River Plate zoando com a minha cara? Eu vou me mudar de time Disse e eu um vou... cachorro. Disse o cachorro. Aspas do cachorrão. Ó, lembrando que tudo ele fala com o pensamento que ele é um cachorro, né? Consegue falar, né? É, tipo assim, é meio E ele óbvio. Mas pensou então, nisso. ele falou, Ele pô, pensou torcedores do River Plate zoando com a minha cara, eu vou confrontar esses caras. Eu vou jogar no rival deles. Quem que é o rival deles? O Boca. Boca Juniors. E o Boca Juniors ia jogar contra o River Plate. Aí tava lá, o Cachorrão versus River Plate de novo. Cachorrão de Boca Juniors. Não, Boca Juniors de Cachorrão. Isso. Aí ele foi lá e o primeiro jogo eles perderam por 3-2. Aí os caras zoando o Cachorrão de novo, falando, você é muito ruim. Foi 2x1 pro River, primeiro jogo. 2x1 ou 3x2? Foi 2x1 pro River, primeiro jogo. Eu sei que o River ganhou de um gol de diferença no primeiro jogo. Fora de casa, aí o jogo de volta no Monumental de Nunes. Estádio lotado, né? 120 mil pessoas Sim, assistindo. Sim. Aí, pô, começa o jogo, nada. Aí o Boca vai, consegue fazer um gol, aí tá empatado agregado. Aí o River vai lá e vira. Aí vai lá, o Boca faz 2 gols no finalzinho. O Léo Bigol faz um gol no último segundo e vai pros pênaltis. Nos pênaltis, ninguém acerta. Tá todo mundo muito nervoso, E aí, muito nervoso. Eu aí é morro com inacreditável. Leb Gol. Leb Gol me Leb. pega muito. Não, e tipo assim, tem vídeo das pessoas assistindo na TV, tipo, todo mundo com Num uma bar, pizza no meio, assim. Tem barbearia. o vídeo do bar viralizou pra Inacreditável, caramba. isso é inacreditável. Aí, esse vídeo do bar, vamos dar uma atenção pra ele depois. Mas então, aí tá lá, pênaltis.
quem que foi o único abençoado que acertou o pênalti? Quem? O homem. Quem? O homem, o cachorro, né? Cara, esse cara The é... Big Dog. Aí ele foi lá, acertou o pênalti, passou pra semifinal, chegou na final, peidou na farofa. Perdeu. Ele foi lá e lesionou no meio do jogo. E aí nos Eu pênaltis... acho que eu vi essa cena no É. Twitter. tipo, No da caso, ambulância entrando. Só pra contextualizar, lesionou é porque a internet dele caiu. É isso. E ele Tempos caiu do mapa. modernos, né? Essa geração TikToker, né? Acaba... Porque por trás do cachorrão tem Tem uma uma pessoa. Sim. E assim, aí ele caiu, o Boca perdeu nos pênaltis pro Botafogo, o Botafogo foi campeão. Aí depois ele jogou pelo Flamengo. Eu lembro do Botafogo sendo campeão e eu lembro que, tipo assim, pô, os botafoguenses ficaram Comemoraram. muito felizes. Comemoraram. Cara, de uma forma... Só pra... Eu não sei se tu ia falar disso, mas... É muito louco porque afinal foi Boca e Fluminense e o Fluminense ganhou, o time carioca. Sim. No Maracanã. Sim. E no ano seguinte o Botafogo ganha a Libertadores. Foi muito bizarro. Sim, isso Isso foi é- tipo, extremamente bizarro. Eu achei até que era combinado, pra ser bem Não. honesta. Não. Mano, não foi. Na verdade, a gente preferia que o Boca ganhasse. Tipo, a gente, Por causa do cachorrão, questão faz de torcida. sentido. Sim, é. A gente não podia interferir no jogo. A gente preferia que o Boca ganhasse. Mas acabou que o Botafogo ganhou. E no ano seguinte aconteceu isso, mano. Loucura. Tem muita gente que realmente acha que a gente manipula as coisas. Não. A gente deixa rolar. Uhum. A gente deixa É, rolar. bem mais Claro legal que a também. gente torce. Tipo assim, pô, tá. A gente fez um Paulistão agora. Aí vamos supor que tá um Corinthians e Mirassol. A gente vai preferir que o Corinthians ganhe, porque vai ter muito mais gente que vai Sim, vai ter mais assistir. audiência. Eu lembro gente muito deixa rolar. disso. A torcida do Barcelona ficou com muita raiva. Mas eu vou tentar explicar. A TNT posta muita coisa do Real Madrid. E a torcida do Barcelona fica muito sentida com isso. Muito sentida É com porque isso. hoje em dia o Real Madrid dá muita mídia. E sim, o Real Madrid dá muita mídia. E, tipo assim, hoje eu consigo entender quando a gente carece um pouquinho. Sim, você É. trabalha na área, acaba. Quando começa a trabalhar na área, a gente fala assim, é por isso. É por mídia. A Sim. gente sabe que é por mídia. Sim. Então, tipo, hoje de hoje que eu me sinto mais tranquila. Mas a gente realmente torce pra quem dá mais visualização. Pô, eu torço pro time vencer. Por quê? Porque eu sei que vai ter mais gente vendo meu vídeo. É só ver Sim. a quantidade de página e também dessas veículos de comunicação que fala do Santos agora. Porque o Neymar Porque voltou. o Neymar tá lá, tipo... Tá lá entre muitas aspas. Mas agora ele tá lá. É, tá Tá lá. lá. Realmente, O eu nome não caio dele a tá ficha lá. às vezes. O nome dele tá lá. Não, ele voltou agora, não? Ah, ele jogou contra o Ele Vitória jogou os agora. últimos 2 jogos. É. E jogou antes também. Peraí, eu me perdi dessa do A Barcelona. gente tá falando que, tipo assim, o Barcelona é rival do Real Madrid. Ah, tá. É Sim. porque eu pensei que a torcida do Barcelona ficou com raiva da Copa Roblox. Eu tinha Não, perdido não, ali. não. Eu perdi agora. Não, eles têm muita raiva da TNT. Ah, tipo, tá. muita raiva da TNT. Mas aí é muito similar também, pegando aqui o gancho, hoje também, né? Mas é o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians. São os times que Sim, Globo, Mais mobilizam. sim, E isso é um negócio que você vê há muito tempo. O torcedor do isso Vasco velho, reclamando. Isso é velho. Tipo assim, a torcida reclama. até Mas não tem o acostumaram. que fazer. Por exemplo, o Rossi quando foi assaltado. Assaltado não, quase foi assaltado, né? O assaltado é no sentido literal porque ele fez um jogo e Não, roubaram? ele foi assaltado. Ele tentaram, alvejaram o carro Ele foi dele. assaltado, é real. Alvejaram o carro dele era blindado. O carro dele acho que sofreu 4 tiros. Cara, essa história é muito estranha pra Mas mim. era de torcedor? Off. Essa Estranho. história é muito estranha. Por quê? Porque, pô, ninguém sai alvejando um carro pra roubar. Bateu um falando de Mas- alvinegro nela, tipo assim, só vai dar certo quando alguém Mas, morrer. mas aí é que tá. Se foi planejado, pelo menos pra mim não tem sentido, porque assaltaram o carro dele. Quer dizer, tentaram assaltar Tentaram o carro assaltar. dele, não, era blindado, foram no carro de trás e conseguiram roubar. Que não era de jogador, era Sim. de alguém que tava indo Ah, trabalhar, então enfim. mais tranquilo. Mas é realmente Mas- muito bizarro. Mas assim, por exemplo, o Rossi. Mais foi tranquilo. O Rossi foi assaltado, né? E é uma notícia que não é do futebol, ele ser assaltado, não tem nada a ver com futebol. Não. O Flamengo tinha empatado contra o. Eu não sei se foi o Central Córdoba, na Argentina, e ele tava voltando do aeroporto com o carro. Não é uma notícia do futebol, mas o cara joga no Flamengo. É um time que vai dar mídia, né? Ele vai dar audiência. Mas eu acho que então, você independente falar do do alça- time que ele Não, sim, torcesse. mas mesmo se ele jogasse qualquer time, realmente, é ter notícia disso. Só que a repercussão talvez tenha sido tão grande pelo fato dele ser do Flamengo que acabou chegando em muitos lugares, entende? Se ele Qual fosse foram os jogadores jogador- do Flamengo que estavam na briga? Vocês lembram disso? Que briga. Acho que foi a briga Fluminense torcida? e Boca. A da torcida. Tinham 2 jogadores do Flamengo. Do Penharol que invadiu aqui. É, isso aí. Só era um, era o Varela. Era o Era Varela. o Varela que tava aqui. Nossa, o quanto isso repercutiu. Tipo, Pô, bizarro, né? O cara é jogador Mas e também- na briga de Mas torcida. ele, Mas mas, é também que- Jesus mas Cristo, aí, pelo que eu entendi da situação, ele foi defender um amigo dele que sim, tava na briga. eu vi isso.
Que ele foi lá, tipo, tirar esse cara de lá da No meio briga. da confusão. Então, acho E ele que- foi de Vasco. Ele foi de Vasco, o Varela. Ele não era do Flamengo? Brincadeira. Mas, cara, é isso. Cara, criar mapa no Roblox é difícil. Foi difícil aprender, porque eu acho que eu fiz o negócio de ponta cabeça. Eu comecei, tipo assim, a fazer conteúdo antes de saber o que eu tava fazendo. Porque no começo eu não sabia nada, eu pedia pra molecada lá que Assim sabia que é bom. fazer. Aham. Sim. Do zero você vai... Tipo, eu Tendo pedia pra experiência. molecada que já manjava fazer. Aí eu começava a aprender. Hoje em dia, pô, eu me viro lá. Tem muita coisa que eu não sei fazer. Você tem que ser realmente, tipo assim, um desenvolvedor, um programador pra fazer os negócios sozinho. Só que tem muito template. Que você pega assim e já tem um modelo pronto. E hoje, no Roblox ele investe muito, assim, tipo, um negócio de IA. Aí tu não precisa saber programar. Tu coloca lá no programa da IA do próprio Roblox e o próprio estúdio já gera o script pra você. E até modela, faz textura, tudo. E, pô, isso é muito legal. Então, realmente, até criança conseguiria criar jogo no Roblox. É uma coisa que tem muita facilidade. É um negócio que não diria que é feito pra criança, mas é bem simples. Pra quem já... Normalmente, quem manja em outros desenvolvedores de jogos, a Unity, esses que já fazem jogos mais famosos, chega no Roblox e consegue fazer o que quiser, porque é realmente bem Sim. simples. É bem facinho. Tipo, mas você não vai abrir e conseguir fazer... É igual, sei lá, PowerPoint ou Photoshop. Tu tem que aprender, entendeu? A gente tem, né? Mas. É. Por baixo dos panos ali a gente vai... Sim, sim. Tem que sim. Ainda mais a gente faz jornalismo. Você fez jornalismo, não fez? Ele faz. Faço. Você ainda faz? Sim. Tá em qual período? Quarto, metade Quarto agora. período? Tá na metade já, né? Quase Já acabando. aprendeu a usar? Eu dei uma forcinha. Usar é Já? muito forte. Usar é muito forte, né? Usar é uma palavra Cara, que a eu gente... não Compartilha a consigo, tela no de Discord verdade. lá. Sim. É porque, assim, claro, a gente hoje, com o advento da tecnologia, né, vai crescendo cada vez mais as plataformas, a gente tem que acompanhar. Mas, acima de tudo, eu acho que cada um também tem a sua aptidão, cada um tem o seu, Cara, a sua inclusive, área, né? essa área de design gráfico, Photoshop, pelo fato de eu já saber mexer com isso antes de sonhar trabalhar com Roblox... Você já fazia design eu gráfico antes? Sim, eu já trabalhei em 2 agências como designer e isso você não tem ideia de como facilitou a minha vida lá. Porque as artes da Copa Roblox, eu faço tudo. Você faz as artes? Sim. Sim. Nossa, e elas são, tipo, surreais. Sim. Surreais, elas são São muito muito lindas. boas. Aquela do Botafogo, pô, ela é linda Não, muito demais. Muito linda. E assim, eu acho que eu não iria conseguir. Talvez em algum momento eu vou ter que fazer isso, porque não vai dar pra fazer tudo, né? Eu vou ter que ter uma equipe pra tudo. Mas no momento eu não consigo largar na mão de um cara e falar, faz. Só se eu tiver um template. Eu crio o template, isso já rolou. Eu crio o template e falo, você vai colocar isso aqui, isso aqui. Você só vai mudar os nomes dos times, dos jogadores, colocar as fotos. O escudo, eu jogava o template na mão do designer que já manja e ele só precisava trocar as camadas. Mas a arte em si, eu não consigo jogar na mão de alguma pessoa e deixar lá. Eu tenho que botar meu dedinho ali. Mas se um dia eu tiver uma equipe, eu acredito que eu vou só supervisionar, entendeu? Talvez eu deixe a pessoa fazer, mas eu vou ficar ali, tipo, troca esse aqui, tá aprovado, vai. Mas isso ajudou muito. Edição de vídeo também. No começo, eu ainda editava vídeo pelo celular, quando eu comecei a Copa Roblox. Então eu gravava os vídeos pelo PC, mandava pro meu celular e editava no celular. Hoje eu já edito no Premiere, né, que é no próprio PC. Mas eu percebo também como que no celular é prático, às vezes. É isso que eu ia falar. O celular é tão prático. Ele te ajuda, cara. No celular, a questão do Roblox, eu acho que não seria jogo, porque eu já faço o conteúdo pelo PC, né? O Roblox. Sim. Aí você Mas tem que passar pra lá. Quando eu trabalhava fazia TikTok, né? Eu fazia vídeo de TikTok, eu editava pelo celular porque era muito mais prático. Você Sim. gravava e já editava. É isso que eu faço. Às vezes, enquanto tava rolando o jogo, eu tava gravando e já editando. Aí quando acabava o jogo, eu já tinha 80% do projeto editado. Eu só precisava terminar e exportar. Aí eu já postava 10 minutos depois. E o pessoal ficava, nossa, mas o jogo acabou de terminar. Como é que você já postou esse vídeo? Porque eu já tava editando o vídeo. Sim. No PC, eu teria que gravar aí no celular, mandar no PC pro cabo ou drive, editar, exportar. Entendeu? É por isso que Capcut tá fazendo muito sucesso. Porque ele é bem dinâmico, cara. Te quebra muito galho, assim, pra coisas simples, né? Sim. Te ajuda demais. E agora você tá no Rio TC. Amanhã vai palestrar. Cara, você é um palestrante. Tem noção, tipo, de quão louco. Tipo assim, eu já fiz
algumas até com o Heitor, né? Na Gamescom a gente fez uma palestra também. E eu já tinha falado também na BGS. E assim, quando eu era moleque, eu era da igreja, e me botavam pra falar na frente, eu não tenho dificuldade de falar em público. Eu acho que é legal mais pelo contexto do meu projeto. Tipo, eu tô falando de um projeto que eu que criei, e eu tô parecendo um especialista ali no assunto. Sim, você é um CEO ali. Tipo, a pessoa tá o pessoal tá ouvindo eu falando, dando dicas, tipo, como que você consegue criar negócios em plataformas digitais de games? Parecendo um especialista. Só um moleque que começou ali a jogar, viu a oportunidade, mas eu também fui aprendendo muito. E tipo assim, sua palestra vai estar lotada. Inclusive, a da Gamescom foi a que mais lotou, né? A da Gamescom ninguém conseguia andar. Tipo assim... Caramba, tipo, que loucura. Porque a gente, além de fazer palestra, a gente fez uma partida ao vivo. Caramba! Nossa, isso deve ter sido muito maneiro. Foi muito legal, porque era em São Paulo, a Gamescom foi em São Paulo. Você então, narrou? Eu narrei, ele meio que comentou o jogo. E, inclusive, eu convidei os dubladores do Homem de Ferro e o do Homem-Aranha. Eles assistiram. O Manolo Rey, né, que dublou o primeiro Eles Homem-Aranha, do estavam Tobey lá. Maguire. É Tobey Maguire, né, o nome dele? Aham. E o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr., o nome do dublador é o Marco Ribeiro. Eles assistiram também o jogo Não, foi lá muito e legal. curtiram Tipo demais. assim, é porque a gente falou, não, vai ser em São Paulo, vamos botar uns times aí paulistas, né? Tipo, Corinthians e Palmeiras. E tinha corintiano lá, e tinha palmeirense. Então, gritava gol. Era um grito assim na Gamescom inteira, todo mundo escutando. Parecia e todo um mundo estádio. queria ir lá ver o que tava acontecendo. Então foi muito legal. Foi bem bacana. Não vai rolar a partida ao vivo na Rio 2C, mas Lá parece ser bem sério. lá é um bagulho mais sério, assim. Mas é engraçado, porque assim, vai ter uns caras. Eu acho que o Genilson Araújo vai estar lá, se eu não me engano. Vai ter um pessoal da Globo lá, né? E na Vai Gamescom tem ter. muita criança, Rio 2C é mais pessoal que vai pra trabalhar E mesmo. A gente vai na Rio de Si também, a faixa vai na Rio de Si. A gente não vai dar palestra, mas a gente vai pra cobrir como imprensa. Mas eu fico imaginando, tipo assim, imagina se fosse o Genilson Araújo, se fosse o Fachel pra lá, né? Pô, a cara deles assistindo um monte de maluco transmitindo Roblox ao vivo. Eles Isso não é- iam entender, entendeu? Eu ia ficar, Eu cara... acho que o pessoal mais antigo deve ficar assim, cara, o que tá acontecendo com essa geração? O que tá acontecendo? Esse é o único pensamento. Só pra... Eu não sei se... Vai vocês ser iam tipo comentar desse os ponto. caras reclamam da Kings League. Vai falar, Cara, eu ia vai ser falar isso aí? agora. Eu ia falar isso agora. Eu acho que, tipo assim, a Copa Isso é Roblox, conteúdo? Aqui, Kings League. Assim, eu não posso Nossa, entrar muito muita em gente detalhe. fala. Eu gosto da faz Kings muito League. Eu também na acho Roblox. legal, mas, Eu tipo gosto. assim, substituir o futebol é realmente... Não, eu acho que esse assunto de substituir futebol é meio nada a ver. Eu acho que realmente é mais conteúdo. A princípio, eu não vejo nada demais. Eu não odeio, mas também não amo, né? É. Porque o meu lance com futebol, eu sempre brinco, não é brincadeira, eu falo com a galera, eu não gosto de futebol. Eu gosto do que o futebol traz. Eu não gosto de ficar vendo tática, escalações. Às vezes jogador do Santos, eu não conheço. Nossa, uma vez eu fui massacrado lá, que eu... Com certeza. Que No Twitter deve no Twitter. Nossa, o Santos postou a foto de um cara, eu falei, galera, quem que é esse cara? E os caras, como assim? Você não conhece o Zé Ivaldo? Aí eu, não conheço. Esse Zé E Ivaldo tipo é assim, sacanagem. você não eles conhece estavam Zé Ivaldo. indignados. Eu falei, galera, Sacanagem, eu essa aspa gosto é muito de forte. futebol por causa que ele traz. Eu vou pra Grande estádio. Zé Ivaldo. Eu vou pra estádio, lotado, canto lá, grito todas as músicas, time toma gol, continuo gritando. Aí o cara que se diz o santista de verdade, que conhece o seu rival, tá na frente da TV da casa dele, reclamando, xingando o jogador porque errou o passe. Reclamando no Twitter. Esse é o torcedor de verdade, não é o cara que vai lá pro estádio torcer. Entendi, beleza. Pô, Zé Ivaldo é tenebroso, cara. Mas assim, é... Ele ainda tá no Santos? Ele tá no Santos. Tá. Inclusive, ele tá, depois que o pessoal me xingou, eu comecei a acompanhar ele, tá indo bem. É um zagueiro bom. Mas assim, eu só ia comentar que essa questão da Copa Roblox atingir maior, o público maior, como é o mais jovem, né? A gente tava fazendo essa parceria aí, os trabalhos com o Sport TV, e a gente realizou um campeonato em homenagem ao Zico, né? E assim, obviamente que o Zico não ia entender muito bem como é que funcionava o Meu campeonato, Deus, imagina o Zico. entendeu? Mas ele fica lisonjeado por ter o nome dele ali, Não, é claro. de alguma tipo, forma. É uma honra pra qualquer pessoa. É tipo o meu pai. O meu pai, ele não sabe o que eu faço, mas ele acha legal. Aí eu posto alguma coisa lá, ele comenta, pô, parabéns, filho, você merece. Parabéns, filho. O que é isso? E quando o Santos vai jogar isso? Mas assim, Não, você não falou uma coisa. A cachorrona. Ah, é verdade. Realmente. É que a gente acabou fugindo, mas assim, É um basicamente, TDAH, realmente. o- São 3 pessoas com TDAH falando. na época que o Cachorrão foi pro Boca Juniors, ele fez uma viagem pra São Paulo pra jogar contra o Corinthians, né? E ele foi no Autódromo de Fez uma Interlagos. viagem.
Ele foi no Autódromo de Interlagos, lá ele tava assistindo Fórmula 1 de Roblox. Que Aí ele existe, viu Lewis existe, Hamilton. existe uma comunidade de Fórmula 1 do Roblox também. Eu não sou muito engajado porque eu não sou o fã de Fórmula 1, Nossa! mas Viu é uma Verstappen comunidade também? bem forte. Tamo correndo, tamo competindo. Aí, competindo. resumindo, aí ele viu lá uma cachorrinha lá, parecida com ele, dentro da arquibancada, começou a conversar, trocar ideia, e descobriu que ela era jogadora do Racing, que é rival também do Boca. Sim, é. Aí ele falou, não, vamos ficar com esse amor proibido, Romeu e Julieta. Aí ficou nessa, aí resumindo, o Racing foi um time que mandou uma notificação extrajudicial pra Copa Roblox. É o único time até então que eu acho que fez isso. Igual a Comembol, mas a Comembol mandou com O da Comebol é mais, tipo, dá pra entender, é uma coisa mais Sim. séria, mas de time, a gente não Foi- viu o sentido porque Nossa. era marketing de graça. Mas assim, Realmente, é literalmente marketing de graça. Não existe motivo pra fazer um aí tipo assim, e eles estavam na final, o Racing. Aí a gente falou, beleza, o Racing ganhou de quem na semifinal? Botafogo? Aí o Botafogo vai pra final. Ou seja, o Botafogo foi campeão da Copa Roblox no É tapetão. verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Porque o Racing não Porque queria... ele tinha sido eliminado pelo Racing, mas o Racing pediu pra sair. E Só detalhe, que assim, a gente também, não, os jogadores do Racing, eles não tinham nada a ver com o assunto. Sim. E seria injusto tirar eles e colocar o time que perdeu. A gente chamou os jogadores do Racing e só trocou a camiseta deles. Sim. Então a cachorrona que era do Racing começou a jogar no Botafogo. Só que assim, contra quem que o Botafogo jogou a final? Contra o cachorrão. Contra o cachorrão. Caraca. Só que assim, a gente tinha que dar um contexto pra... Isso é storytelling maravilhoso. A gente tinha que dar um contexto pra criançada, porque a criançada não sabe o que é uma notificação extrajudicial. A gente teve que chegar e fazer uma animação. Tava lá a cachorrona na casa dela, com a camisa do Racing. Apareceu o Sonic policial, né? Um Sonic vestido de policial, falando que ela tava presa por usar doping. Isso parece um sonho, cara. E assim, pra O criança... aquilo- mascote daqui é um Sonic. Meu Aí, ó. Deus. Foi o Unifaixa que chegou. É, a Unifaixa bateu lá na casa da cachorrona. E assim, a criançada vai entender se falar que ela foi presa, né? Ela foi presa e o Botafogo entrou no lugar. Só que assim, como é que ela vai jogar a final se ela tá na cadeia? Aí o cachorrão teve que salvar ela. O cachorrão ainda Aí perdeu. planejaram, assim, tem um vídeo, é um filme. Tem um filme. Você Sobrou nada pro Beto. não sobrou nada pro Betinho do cachorrão. Se você pesquisa no YouTube, Cachorrão, o filme, Resgate da Prisão, você vai achar. Tem um filme do cachorrão resgatando Graças a Deus, gente. a cachorrona. Eu estou esperando o Oscar. Não, isso daí foi maravilhoso. Quem é Fernanda Torres? E eu só ia comentar que assim, no dia que o Racing mandou essa notificação, tava tendo um jogo do Racing na vida real. E tinha torcedor do Racing xingando o time por conta dessa que eles mandaram essa Não, realmente. notificação. Nada a ver. Bizarro, bizarro. Esperar no dia que você vai fazer a Champions League. Então, eu não vejo sentido em fazer. Lembra que o Manchester City é pequeno? No Roblox, a Europa tá lá embaixo. Cara, mas assim... É porque eu queria ser convidada pra jogar Tem um mas Barcelona. é isso- pelo não precisa. Barcelona. Tipo assim, você não precisa necessariamente esperar o Barcelona jogar. Você pode jogar Até porque pelo o Barcelona Nova joga na Iguaçu. Champions League. Tem o Barcelona do Equador também, você pode... É verdade, dar tem o uma- Barcelona do Equador. Tem o Nova Iguaçu. Tem o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Vai ser a primeira vez que o Nova O Iguaçu Iguaçu vai jogar alguma coisa... vai ganhar um título. Tem também o setor de comentarista, que às vezes fica em falta. É. Às vezes chega, tipo assim, o Heitor ele não consegue narrar todo o jogo. Eu tenho Imagino. eu tenho É. uma outra equipe de narrador. Tem o Pedro, né? O João Pedro. Tem o Lucas Lima. Lucas Pô, Lima. tem, eu acho que é umas... Eu que fiz isso? Ah, tá. Tranquilo. Foi umas 6 gente- pessoas que tem pra narrar. E às vezes acontece de nenhuma das 6 estar disponível. E eu fico Caramba. desesperado. Aí quem que tem que narrar? Você? É. Meu Deus. E tipo assim, o pessoal não tem ideia, porque é uma coisa que eu ia falar no começo, inclusive. O Roblox não é igual um PES, né? Tipo, a questão do futebol do Roblox. Entra lá e bota o jogo. São muitas pessoas envolvidas. Cada jogador é uma pessoa. E cada torcedor é uma pessoa. O árbitro é uma pessoa. São umas 200 pessoas envolvidas por live. Você faz isso, tipo, no Discord? Sim. E tipo assim, eu tenho que controlar as câmeras. Que as câmeras também, cada câmera é uma pessoa controlando. Entendeu? É literalmente uma pessoa com a câmera dentro do jogo. Como é que faz isso? Ela compartilha a tela. Aí, eu tenho que controlar E cada um 10 cinegrafista. câmeras. Nem comentar. toda live é 10 câmeras. Exato. Às vezes acontece, tipo, ter menos câmeras. Mas, assim, são muitas telas que eu tenho que ver ao vivo e controlar replay, controlar overlay de placar. É muita coisa.
Tipo assim, até a Casa TV, por exemplo, tem a equipe que cuida da transmissão. Só que eles têm a imagem pronta. Eles só Sim. precisam colocar, às vezes nem o placar. Eles só precisam Acho que nem colocar... precisam colocar o placar, né? o placar já vem pronto também. Acho que quando é só o jogo do brasileiro e que eles produzem imagens, né? Agora quando não produz, aí realmente vem tudo pronto. O Acho Ligue que 1, já vem assim. Tipo, na Liga eles não fazem. Ligue Ligue 1 e Bundesliga. Bundesliga. Vem pronto, eles só precisam colocar o intervalo. E aquelas inserções. Eu tenho que controlar todas as câmeras, eu tenho que ver se a câmera tá filmando um negócio legal, tipo assim, o jogador chutou e errou. Eu peço pra uma câmera focar nele. Porque você já percebeu isso, quando o jogador vai lá e chuta pra fora, a Sim, câmera foca a nele. câmera foca Eu nele. tenho que ter essas visões. Aí tá acontecendo alguma loucura na arquibancada. Eu falo, câmera, filma ali. Eu tenho que saber tudo o que tá Eu já vi acontecendo. muitas das brigas da torcida. Então, mas em paralelo tem que ter uma câmera filmando o Sim. jogo. Porque vai acontecer um gol. Mas as brigas são planejadas ou eles caem realmente... Nenhuma. O pessoal cai realmente na porrada, foda-se. Sim. Tô brincando. Realmente é uma coisa que a gente vai lá e faz pra acontecer. Mas tem Pra umas que criar os são cortes. naturais também. E principalmente no começo, inclusive, a ideia era ser futebol. Acabou. Só que no começo aconteciam essas loucuras imprevistas e a gente percebeu que a galera gosta. E a gente deixava A rolar. do SAMU também. Sim, A não, a do ambulância SAMU foi uma entrando. das Ambulância. primeiras. Ali era realmente um cara usou um hack pra invadir o campo, pegar uma ambulância e saiu voando. Meu E a gente tava desesperado achando que era uma coisa ruim, mas viralizou. A gente falou, pô, isso aqui é bom. Eu achei que é extremamente planejado. Não, foi, Essa ideia foi aqui natural. de marketing maravilhosa. Foi natural. Foi natural, mas assim, eu também tive a malícia de quando tava rolando, pedir pro câmera filmar. Porque ele claro. poderia, tipo assim, não filmar. Igual quando acontece briga de futebol na vida real, você percebe que em algum momento a câmera para de filmar. Eles param de filmar. Sim. Que eu acho muito triste, porque eu adoraria muito ver a porrada. É entretenimento, né? E é isso. A gente tá terminando. Uhum. Coitado. Mas assim, gente, hoje o seu maior sonho. Cara, eu quero trabalhar nesse projeto, mas cada vez coisas mais presenciais. Entendeu? Tipo, coisa que envolva... Você. Não, coisa que envolva um evento específico. Isso aqui eu diria como um evento específico, tipo, Sim. uma coisa presencial. Talvez uma final numa arena, já pensou? Não, isso seria Tipo, absurdo. eu já ouvi falar do Major, de CS, que teve no Rio. Não. Foi sensacional. É tipo assim, foi uma Copa do Mundo de Counter-Strike que teve aqui no Rio e o estádio lotado. Foi aonde? Você Mas manja eu do já Rio? vi, Na Barra. tipo, Foi na Barra. umas... Tipo assim, mas não são arenas enormes, mas um pessoal jogando e aí tem uma torcida É, atrás. tem a Sim, CBLOL. sim, sim. CBLOL Isso, tem acho que é tudo lá. CBLOL. CBLOL é uma referência boa. Mas assim, eu queria realmente tornar isso um negócio cada vez, ter mais eventos assim. Se um dia eu tiver uma arena lotada de torcedor de algum time Criar até e próprio as time, crianças né? ali na frente no computador, todas nervosas jogando, aquilo, pô, o Heitor narrando e levantando a galera, assim, eu vou Isso é muito chorar, bom. tá ligado? Vai ser incrível. Ia ser muito massa. Não, isso ia ser, tipo, incrível. Sim. É de verdade um projeto, tipo, muito... Muito legal. Muito clean também, com boas intenções. Original. Extremamente original. É extremamente original. Tipo, você surgiu com uma ideia... Beleza, você não criou o futebol no Roblox, mas você teve a ideia de dar o primeiro passo. Sim. Então, assim... Na verdade, eu fiquei muito surpreso que realmente ninguém tinha feito. Eu falei, não é possível que ninguém teve essa visão. Visão truta. Ninguém pensou. Desculpa, eu sou paulista. Mas o Heitor também, tipo assim, ele me ajuda em muita coisa. Tá gostando do Rio? Sim, eu tava comentando, né, antes da gente É, começar, a gente que eu me tava surpreendi. Tipo, eu tinha muito medo. Eu ainda não tenho, né? A gente falou ainda pra você. Dá Eu e tempo. o staff falamos assim, ainda dá tempo de você Dá ser tempo. assaltado. Mas assim, é muito bonito, cara. Quando a gente tava no metrô, a gente tá, tipo, embaixo da tela não dá pra ver nada. A gente tava na última estação que ia pra Barra, aí ele sai e tava lá uma ponte, aí tava o rio embaixo, literalmente um rio, e uma montanha lá no fundo com o pôr do sol. Eu falei, pô, Nem te que conto isso? que rio é esse daí. É o rio que eu tô pensando? É esse rio aí. Ah, Esse sim. rio maravilhoso, esse rio de maravilhoso. flores. Outro que aconteceu. Esse rio de flores aí. Basicamente. Tá, mas... É o rio que É você... muito Não, na lindo. visão dele, se você achou É bonito... muito se você achou bonito. não vai- Tava meio- aquilo já tava ali é a escuro. Baía de Guanabara.
E aí, tipo assim, ali, ali se joga esgoto. É muito lindo, cara. É muito Tá, lindo. eu Você não passar nadei. de carro ali, você vai achar. E o cheiro também. Não, pô, assim, absurdo. é um aroma. Você vai adorar. Quando você passar de carro ali. Ainda bem que eu não tenho olfato. Eu não tenho olfato, sabia? Eu não consigo sentir Como cheiro. Porque, tipo, eu tinha um problema quando eu nasci pra respirar. Aham. Aí eu fiz uma cirurgia pra conseguir respirar. E é o máximo que eu consigo fazer. Eu não consigo sentir cheiro de nada. Nossa, Tremendo. a gente tinha que botar ele lá na Baía de Guanabara pra ver. Você agora eu quero ver. Você não tá sentindo cheiro de Corajoso. nada. Aí às vezes eu tenho que me entupir de desodorante, que eu não sei se eu tô com cheiro ruim ou não. Tremendo. Tremendo. Só pra fechar, vou fazer isso. Pode se apresentar, senhora Massinha. Quem? Ah, tá. Vai nessa câmera aqui, ó, do lado dela. Viu, gente? Parece que não, né? Mas até pessoas como não nós sobra não... nada pro Betinha. Não sobra sobra nada. absolutamente nada. Se o cachorrão perdeu, você tá ganhando aí, ó. É, inclusive a cachorrona terminou com o cachorrão. Terminou. Terminou. Ficou com o título É. e com o coração dele. E foi embora. Ele brigou até com o pai dele. Pesquisa aí. Pai do Agora cachorrão. Vamos lá assinar. Ó. Assinaturas. Isso aqui, se você tiver problema de insônia, né? Isso aqui você coloca no teu quarto, que você vai continuar com insônia, não vai adiantar em Cara, nada. olha só, a gente Ah. ia fazer outra foto. Ah. Mas essa aqui é a sua foto no Twitter. É porque, cara, na verdade isso daí não é uma foto. Isso daí é um print de uma transmissão. É um tipo, print. Isso é um print. Aí eu falei assim, não, ele deve gostar muito, né? Porque tá com o negócio da caseca e Não, as É porque Olimpíadas. essa foto, A cara... pose que ele ficou, parece que ele tá fortinho, Então, né? esse casaco aqui me deu uma valorizada e tal. Eu falei, pô, você tem que ser Você esse não aqui. tem esse casaco, Por que né? tu tá Foi virando? Tem... emprestado. Verdade, tem que Tem que alguém assinar em cima. Desculpa, eu não tenho Ó. costume, peraí. Cara bonito. É a papo reta, não parece você. Pô. Não parece você. Não, eu vou É me que você tá defender. sem óculos. Não, é porque eu não tava preparado pra vir pra cá, então eu não cortei o cabelo, eu não fiz a barba, mas da próxima eu vou fazer lição de casa e vou chegar mais bonitinho. Vou fazer um estrago aqui, minha letra não é muito bonita não. Mas... É isso? Não, esse que aqui- foda, parece uma logo. Não, isso aqui é uma rúbrica aqui, né? Parece até o Homem-Aranha. Parece uma aranha mesmo. É, o Homem-Aranha. Ficou perfeito. O meu é meu Você botou o sobrenome. quê? Santos? É. Bota outra coisa aí, pelo amor de Deus. Bota massinha, pelo Eu vou menos. escrever massinha também. Santos. É quem veio aqui. Ah, foi o Santos, gente. O time do Santos É, veio o aqui. time do Santos veio Fazer aqui. puladinha aqui. Pra ficar no branco. Gente, tem noção, a faculdade, acho que... E pra encerrar, bom, galera, esse foi o nosso podcast 10 é Faixa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.